Capítulo 75 Ladrão de almas. O grande deserto que existia no norte de Altazia era um lugar que continha muitas coisas raras e valiosas. Recursos naturais exóticos, locais interessantes, plantas mágicas e animais extintos no sul. Todos esses e mais poderiam ser localizados se alguém estivesse disposto a gastar tempo procurando por eles e fosse forte o suficiente para sobreviver nas profundezas das montanhas e florestas indomáveis. Isso não era porque o deserto do norte era particularmente abençoado em recursos naturais e pontos mágicos, é claro, mas simplesmente porque a maior parte nunca havia sido estabelecida e explorada sistematicamente pelas sociedades humanas. As áreas do sul já tiveram esse tipo de coisa também, mas a disseminação da civilização e o crescente número de magos fizeram com que muitos deles desaparecessem. Minas foram esgotadas, florestas cortadas e transformadas em terras agrícolas, aberturas de masmorras seladas ou transformadas em poços de mana cuidadosamente regulados, áreas delicadas destruídas pela guerra ou ganância de curto prazo e plantas e animais perigosos deliberadamente caçados até extinção. Afinal, ninguém queria morar ao lado de um tigre, mágico devorador de homens ou de uma árvore ambulante que periodicamente se plantava em seu campo e arruinava as plantações, por mais valiosas que fossem para algum mago no país vizinho. Esse foi o caso da fábrica que Zashi e Zorian estavam buscando atualmente. O Crisântemo Soulcazer, como era chamado, era uma das raras entidades que comiam almas. Como ninguém queria uma flor comedora de alma crescendo em seu jardim, ou em qualquer lugar perto deles, na verdade, a planta se extinguiu rapidamente a qualquer momento que os seres humanos se mudassem para uma área. Assim, se Zashi e Zorian queriam encontrar eles tinham que ir para as áreas selvagens intocadas pela maior parte da humanidade. Atualmente, os dois estavam escondidos sob um globo de invisibilidade, observando, cautelosamente um enorme urso preto passar por eles. Embora o urso não fosse verdadeiramente um perigo para a vida deles, eles não estavam com disposição para brigar com ele. Era um monstro resiliente, e nenhuma parte de seu corpo era particularmente valiosa no mercado em geral. Considerando que eles estavam caminhando pela densa folhagem da grande floresta do norte durante a maior parte do dia, eles realmente queriam descobrir onde o Crisântemo Espírita estava escondido e ir para casa. Felizmente, o urso não parecia estar caçando e prestou pouca atenção ao ambiente. Simplesmente passou por eles e logo desapareceu de vista. Zashi dissipou o globo de invisibilidade que os escondia da vista e, em seguida, examinou cuidadosamente a área em busca de outros perigos. Embora não sejam tão perigosas quanto as camadas mais profundas do calabouço e afins, as florestas do norte de Altazia não eram um lugar para os incautos. Nas profundezas do deserto, surgiam ameaças que representavam um perigo, mesmo para Zashi e Zorian trabalharem juntos, caso fossem pegos de surpresa. Reunir todos esses ingredientes na lista de Silverlake é surpreendentemente difícil, disse Zashi, relaxando um pouco, ao detectar nada de importante. Eles são raros, perigosos, ou ambos, e Silverlake nunca nos deu uma pista de onde poderíamos encontrar nenhum deles. E, no entanto, a tarefa ainda é claramente factível, por isso não podemos reclamar de ter recebido uma tarefa completamente impossível. Tarefa. A velha bruxa realmente tem um talento especial para essas coisas. Estou meio convencido de que a maioria delas não é necessária para a poção, disse Zorian, suspirando levemente. Ele passou alguns segundos se reorientando e partiu na direção noroeste. Zashi seguiu sem reclamar. Ela provavelmente adicionou alguns deles porque ela pessoalmente precisa deles para alguma coisa, não porque a poção que pedimos exige. O problema é não temos ideia de quais ingredientes são essenciais e quais não são, concluiu Zashi por ele. Ela nunca nos deixa ver a receita real. Só podemos especular e tentar chamá-la de blefe. Mas estamos mais pressionados pelo tempo do que ela e ela sabe disso. Ela não cederia, mesmo que adivinhássemos corretamente, e poderia até aumentar o preço por despeito. Sim, Zorian assentiu. Tanto faz. É factível, é tudo o que importa. Deixe que ela tenha sua pequena vitória, se isso lhe agradar. Verdade, Zashi concordou. Diga, você tem certeza de que estamos no lugar certo? Estamos à procura de mais de 2 horas e a flor não parece estar aqui. Talvez a tribo Yeti com quem falamos tenha mentido para nós. As relações entre eles e os humanos não são exatamente as melhores. O xamã da tribo não mentiu, disse Zorian, balançando a cabeça. Ele acha que somos idiotas,
Arrogantes que levarão nossas almas a comer o crisântemo conquistador de almas. Então ele nos disse a verdade como havia. Ele recebe o pagamento que prometemos a ele e 2 humanos acabam mortos. É um ganha-ganha para ele. Só que os cetis realmente não têm nenhum conceito de mapas ou coordenadas precisas, então tudo o que tenho são um conjunto de orientações vagas sobre os pontos de referência, locais. Apenas seja um pouco paciente. Mas isso é tão chato, Zash choramingou infantilmente. Muita sorte, disse Zorian impiedosamente. Zash ficou quieto por alguns segundos antes de começar a falar novamente. Você sabe, a ideia de combater uma flor é meio engraçada. E embaraçoso ele disse. Eu não sei, disse Zorian. Eu acho que lutar contra esses coelhos alguns dias atrás foi muito mais embaraçoso. Especialmente porque nós dois acabamos sendo mordidos antes de conseguirmos derrubá-los. Hugo. Não me lembre, Zash reclamou. Esses devem ser um daqueles ingredientes falsos que Silverlake adicionou à lista. Quero dizer, como um bando de coelhos como esse está relacionado a uma poção da percepção da alma. Eu acho que essas gemas vermelhas embutidas na testa eram algum tipo de sensor, especulou Zorian. Eles viram através de todas as nossas tentativas de esgueirar-se deles. Os dois passaram a meia hora seguinte discutindo qual dos ingredientes provavelmente seria falso, apenas para perceber que nenhum deles era um impostor óbvio. Todos eles poderiam ser potencialmente válidos, o que significava que Zorian era muito paranoico ou Silverlake era muito inteligente ao escolher suas adições. Zorian estava inclinado para a segunda opção. Eu sei que já conversamos sobre isso antes de visitar Silverlake, mas você tem certeza de que isso é necessário? Zash finalmente perguntou. Vendo o olhar confuso de Zorian, ele se moveu para esclarecer. Adquirir visão da alma, quero dizer. Você tem certeza de que precisa? Claro que não tenho certeza, disse Zorian, balançando a cabeça. Talvez uma vez que tenhamos a chave toda, tudo será resolvido com clareza, e eu ter visão da alma acabará sendo uma diversão inútil. O fato é que, mesmo que o guardião do limiar ignore o fato de que somos dois e coloque nossas almas de volta em nossos corpos, há um problema. Seu corpo original ainda tem sua alma antiga, disse Zash. Bem, seria mais preciso dizer que o corpo que espero habitar nunca foi verdadeiramente meu para começar, disse Zorian. Mas sim, essa é a questão central. Se eu quiser sair, preciso roubar meu corpo do mundo real de alguma forma. Acho que isso poderia ser feito convencendo o guardião a mudar minha alma com a do original, mas... O guardião deixou claro que isso vai contra a própria natureza de seu trabalho. Estou cético de que adquirir a chave nos deixe ignorar isso. Eu entendo, disse Zash. Mas talvez você não precise literalmente roubar o corpo, sabe? Talvez você possa, tipo, coexistir com seu antigo eu. Uma ideia interessante, disse Zorian. Eu não sei o suficiente sobre magia da alma para dizer se isso seria possível, mas... esse tipo de coisa ainda exigiria que eu adquirisse a percepção da alma primeiro. Sim, eu acho, Zash suspirou. Eles caminharam pela floresta em silêncio por alguns segundos, Zorian de olho no afloramento rochoso de forma engraçada que o velho Yeti havia lhe falado. Deveria estar por aqui. O que realmente está em sua mente? Zorian finalmente perguntou. Você sabe que não tenho muita certeza de ser o verdadeiro controlador desse ciclo do tempo, disse Zash. E se eu não sou? Eu poderia estar enfrentando a mesma escolha que você é. Ah, disse Zorian, assentindo. Pessoalmente, ele sentia que os medos de Zash eram infundados, mas agora ele sabia que era inútil dizer isso. Entendo. Você acha que eu deveria tentar adquirir a percepção da alma também? Zash perguntou. Eu não estou tão confortável quanto você em matar o meu antigo eu, mas eu tenho que admitir. Se eu tiver que escolher entre eu e ele, seria o mais seguro, disse Zorian. Preocupações em não ser o verdadeiro controlador à parte, ele não viu nenhuma desvantagem em particular sobre Zash adquirir a percepção da alma. Mas é melhor não tentar isso neste reinício em particular. Não temos ideia de como os gatilhos de segurança no seu marcador reagirão a uma poção como essa. Quero dizer, eles interromperam o reinício quando você tentou se submeter ao treinamento de Alanik, lembra? Eu lembro, Zash fez uma careta. Se não fosse por isso, eu já teria simulacrums por minha conta. Direita. Eles poderiam facilmente desencadear esse tempo também, já que a poção funciona com princípios semelhantes, comentou Zorian.
É melhor esperarmos uma reinicialização menos interessante antes de testar isso. Sim, não tenho pressa, disse Zashi. Ele olhou ao redor da área em que estavam viajando. Quanto tempo você acha que levará para encontrar esta flor que come almas? Talvez devêssemos parar por agora e voltar amanhã? Na verdade, começou Zorian, olhando fixamente para um monte de árvores aparentemente não dignas de nota. Estamos aqui. Ele apontou para a base de uma das árvores, onde uma linda flor branca brotava orgulhosamente do chão da floresta. Não havia nada abertamente sobrenatural ou sinistro no crisântemo analgésico. Era uma planta grande, mas não monstruosamente enorme. Suas folhas e caule eram do verde mais mundano, facilmente se misturando ao resto da vegetação próxima. Uma única flor branca do tamanho da cabeça de Zorian coroava a planta que, de outra maneira, não era notável. Suas numerosas fileiras de pétalas dobravam-se para dentro em uma espécie de hemisfério florido. Esse tipo de aparência pacífica e normal era apenas uma armadilha. Desde que o crisântemo Soulchaser era imóvel, na maioria das vezes se comportava o mais discretamente possível para atrair as vítimas para perto. No momento em que achou Zorian se aproximasse o suficiente, a flor revelaria sua verdadeira natureza. Você sabe, como eu disse anteriormente, que a ideia de combater uma flor é meio engraçada? Zashi perguntou. Sim. Zorian perguntou. Eu retiro, disse Zashi. Não há nada engraçado em uma criatura perigosa que se esconde tão completamente. Eu olhei direto para ele e ainda não vejo nenhum sinal de perigo. Se não tivéssemos sido previamente informados sobre sua verdadeira natureza e onde exatamente ela pode ser encontrada, nunca teríamos notado isso. Zorian cantarolou em concordância. Se você realmente pensa sobre isso, este é um dos inimigos mais perigosos que poderíamos enfrentar. Coisas como o caçador cinza podem nos matar, mas o ciclo do tempo torna isso apenas um inconveniente. Mas essa flor, se tropeçarmos nela por acidente, sem estarmos mentalmente preparados ou aplicando algum tipo de ala da alma de antemão, há uma boa chance de realmente acabarmos com nossas almas devoradas por ela. Bem, você faria, Zashi apontou atrevidamente. As salvaguardas no meu marcador provavelmente chutariam no momento em que minha alma fosse arrancada do meu corpo. Você, por outro lado, estaria completamente condenado. Você sabe o que as entidades devoradoras de almas fazem, certo? Eles esfolam as camadas externas da alma em busca de alimento e mantêm o núcleo indestrutível como uma espécie de bateria de mana, disse Zorian. Ou no caso de fantasmas, eles usam o núcleo para fazer mais do seu tipo. Não sei o quão rápido é esse processo, mas mesmo que demore um pouco, eu provavelmente acabaria com minha alma gravemente danificada quando o reinício terminou. Eu provavelmente gastaria cada reinício a partir de então em coma profundo e permaneceria assim até que o tempo acabasse. Ambos olharam para a flor aparentemente pacífica por cerca de 1 minuto, ambos perdidos em seus próprios pensamentos. Tudo bem, já chega, Zashi disse de repente, batendo palmas alto para acordar Zorian de seu devaneio. Vamos arrancar essa coisa e cortá-la em ingredientes. Depois de discutir por alguns minutos, eles decidiram que seria melhor se apenas um deles enfrentasse o crisântemo. O outro ficaria para trás e estaria pronto para extraí-lo se algo desse errado. Isso, no entanto, levou à questão de quem ficaria para trás e quem deveria avançar sobre a planta perigosa. O argumento foi, surpreendentemente carregado, com os dois argumentando que deveriam ser os únicos a atacar. Zorian argumentou que as defesas de sua alma eram melhores do que as de Zashi e que elas não podiam se dar ao luxo de desencadear reinícios prematuros. Zashi, por outro lado, argumentou que isso era estúpido e que ele definitivamente deveria ser o único a fazer a tentativa. Zorian poderia ter defesas de alma, muito melhores, mas se elas se mostrassem insuficientes, ele poderia acabar permanentemente morto em todas as reinicializações futuras. À luz desse tipo de risco, quem se importa com um único reinício interrompido? Isso é mais do que estúpido, Zashi disse a ele. Você nem gosta de lutar. Mas eu luto quando preciso, respondeu Zorian. Além do mais, acho que você está exagerando no nível de perigo em que estaria. Se você me ver morto, imediatamente se mate. Isso provocará um reinício e tirará minha alma do estômago. Duvido que o crisântemo possa mutilar minha alma em tão pouco tempo. Zashi fez uma careta para ele. Qualquer plano que me envolve em cometer suicídio é um plano ruim. Eu juro, ainda não consigo acreditar que você estava usando uma bomba no pescoço antes de controlar o gatilho de reinicialização.
Na verdade, eu ainda carrego uma bomba no pescoço, Zorian disse a ele, mostrando a Zashi a corrente dourada de aparência simples que ele geralmente mantinha enfiada na camisa. Suas habilidades na fórmula de feitiços já haviam avançado a tal ponto que a corrente não era mais obviamente um item mágico, a menos que alguém especificamente decidisse inspecioná-la com feitiços analíticos, pareceria um acessório mundano. Ter mais contingências é sempre útil, afinal. Ainda assim, acho que você tem razão. Não acho que falharia aqui, mas o pior cenário é preocupante. Vou lhe dizer uma coisa, eu concordo em recuar aqui, mas se você falhar e acabar interrompendo o reinício, eu enfrentarei o Crisântemo na próxima vez. Combinado? Acordo, Zashi assentiu. Se não, posso fazer isso agora. Provavelmente também não serei capaz de fazê-lo na segunda ou terceira tentativas. Eu acho que é o meio irracional da minha parte interromper o reinício após o reinício curto assim. Ainda sinto vontade de me acertar quando penso em todas as reinicializações que acabei desperdiçando fazendo exatamente isso. Então Zashi começou a caminhar em direção à flor, e todos os seus argumentos foram revelados como discutíveis. O crisântemo Almagiro se torceu para enfrentar os dois, o caule das flores se movendo com a velocidade e a fluidez alheias às plantas normais, e uma onda quase imperceptível emanou dele, cobrindo uma área esférica facilmente grande o suficiente para cobrir os dois. Eles estiveram ao seu alcance impressionante o tempo todo. Apenas optou por não atacá-los imediatamente. Rápido e unidirecional, era impossível evitar a ondulação etérea liberada pelo crisântemo. Zorian, pego de surpresa pelo ataque, não pôde fazer nada, exceto enfrentá-lo. Zashi, tendo esperado algum tipo de resposta da flor, tinha erguido com sucesso um escudo ao seu redor antes de atingir. Porém, não importava, a onda passou pelo escudo como se não estivesse lá. Ele bateu, nos dois quase ao mesmo tempo, enviando-os cambaleando. Zorian sentiu-se mal de uma maneira que nunca havia experimentado antes em sua vida. Sua visão nadou, assaltada por inúmeras ilusões fugazes e luzes piscantes, e seus ouvidos pareciam que uma bomba havia explodido ao lado dele. Seu senso de equilíbrio ficou completamente desequilibrado, sua pele doía por todo o corpo e seu estômago revirava, como se algo estivesse tentando se arrancar dele. Foi preciso um ato monumental de vontade para não vomitar sobre si mesmo e cair no chão. Foi algum tipo de ataque de choque, Zorian percebeu. Um atordoamento incrivelmente complexo, entrelaçando aspectos físicos, mentais e espirituais em um todo unificado. Zorian enfiou a mão em sua própria mente e destruiu à força o aspecto mental do atordoamento. Toda a estrutura do ataque ficou imediatamente desequilibrada, permitindo que Zorian estabilizasse um pouco sua condição. Sua visão melhorou um pouco e ele viu Zashi cair de joelhos, as mãos tremendo e vomitando por todo o chão da floresta. Isso não foi uma surpresa, para ser sincero. Zashi não era tão hábil quanto Zorian em defender sua mente ou sua alma, e estava mais perto do crisântemo, quando atacou. Antes que Zorian pudesse fazer alguma coisa, o crisântemo analgésico se virou para ele. Talvez porque ele tivesse resistido melhor ao efeito de atordoamento que Zashi, ou porque ele estava mais próximo da fronteira do raio de ataque e estava preocupado com a possibilidade de fugir, mas a flor escolheu lidar com ele primeiro. Sua multidão de pétalas irrompeu com uma chama azul, fantasmagórica e se desenrolou como uma boca cheia de dentes, revelando uma área escura como breu no meio da flor. A alma de Zorian imediatamente começou a vibrar em seu corpo, enviando ondas de dor por todo o seu ser. Normalmente, esse nível de ataque da alma nunca seria capaz de ameaçar seriamente Zorian. Mas, com o efeito colateral do atordoamento ainda persistindo, resistir à atração da flor estava se mostrando difícil. E o efeito não estava parando. Em vez disso, a sucção só parecia ficar mais forte com o passar do tempo e a flor procurou um aperto mais firme em sua alma. Apesar disso, Zorian não estava preocupado. Antes de atacar, a flor parecia exatamente como qualquer outra planta da floresta. Não tinha mente discernível e, portanto, nada que Zorian pudesse atingir com sua mente mágica. Agora, porém, ele podia sentir uma mente pensante por trás do crisântemo. Ele reuniu toda sua concentração e, em seguida, lançou um ataque telepático maciço na mente da planta. Desta vez, foi a vez da flor recuar em choque. Seu ataque à alma de Zorian cessou imediatamente, enquanto tremia silenciosamente e acenava, tentando se estabilizar. Zorian não ia deixar que tivesse tempo,
Mesmo que ele ainda não tivesse se recuperado completamente do ataque inicial, ele investiu todas as suas energias no lançamento de um ataque mental após o outro. A flor resistiu ferozmente. Era claramente um amador completo quando se tratava de combate mental, mas possuía uma capacidade instintiva de formar barreiras mentais e estava armado com uma poderosa resistência mágica que tornava difícil e cara humana para Zorian atingir o alvo. Depois de um tempo, Zashi se recuperou o suficiente para fazer seu próprio movimento. Ele convocou uma enorme lâmina fantasmagórica e enviou cortando o caule da planta. Honestamente, parecia um exagero e Zorian temeu que pudesse arruinar o valor do crisântemo como um componente alquímico. Afinal, eles precisavam dela razoavelmente intacta. Mas a flor era, destemida, ameaçado pela lâmina que se aproximava, cuspiu uma torrente de estrelas brilhantes do buraco negro no centro da flor. As partículas brilhantes de luz imediatamente se organizaram em uma construção em forma de cúpula que congelou a lâmina com apenas um piscar. Eles eram núcleos de almas de criaturas que o crisântemo havia devorado no passado, Zorian percebeu. De alguma forma, poderia controlá-los transformá-los em construções defensivas. Bem, não apenas construções defensivas, descobriu-se. Depois que Zashi e Zorian continuaram martelando suas defesas por um tempo, ele percebeu que no ritmo que as coisas estavam indo, ele iria perder. Seu escudo seria derrubado mais cedo ou mais tarde, e os ataques mentais estrategicamente lançados por Zorian estavam atrapalhando suas tentativas de lançar mais ataques de alma contra eles. Ao perceber isso, o crisântemo remodelou os núcleos da alma em uma série de longos chicotes parecidos com cabelos e começou a agitá-los. Zorian a princípio pensou que o crisântemo pretendia atacá-los com aqueles, mas descobriu-se que ele mais uma vez subestimou a planta. Ele rapidamente envolveu os chicotes nos galhos próximos e se desenraizou do chão antes de se virar para fugir. Zorian teve que admitir, ver uma flor desenraizada balançando de galho em galho, como uma espécie de macaco estranho, foi uma experiência única. Infelizmente para o crisântemo apoderador de almas, tais medidas desesperadas não o salvariam. Ele lançou outro pulso impressionante contra eles na tentativa de despistá-los, e isso os atrasou um pouco, mas no final foi perseguido morto. Fomos enganados e quase mortos por uma flor, disse Zashi, ainda mantendo uma distância cautelosa dos restos do crisântemo. Nunca mais falaremos sobre isso. Zorian prontamente concordou com este pedido. A ordem esotérica do dragão celestial, conhecida pela maioria das pessoas como o culto do dragão abaixo, era mais do que apenas uma religião estranha. Era toda uma organização de apoio que ajudava seus membros a avançar na vida. Eles avalizaram seus colegas quando suas habilidades e confiabilidade foram questionadas, ajudaram-nos a conseguir os empregos e as orientações de que precisavam para progredir em suas carreiras, ofereceram empréstimos a seus membros em condições favoráveis, concederam acesso gratuito a bibliotecas de ortografia que seriam muito restritas ou caras para os membros obterem e forneceram assistência jurídica se os membros tivessem problemas com a Guilda dos Magos. Quanto mais alta a classificação no culto, mais pronunciadas essas vantagens se tornavam. Esta foi a principal razão pela qual o culto se tornou tão poderoso e difundido. O tipo de conspiração em grande escala e altamente traiçoeira da qual o culto estava participando atualmente não era algo que eles normalmente faziam. Na verdade, foi muito, muito atípico. Durante a maior parte da sua existência, eles foram simplesmente um culto misterioso cruzado com uma sociedade de ajuda mútua, um tanto obscura e de má reputação, mas nada que levasse as autoridades a enlouquecerem. Seu maior inimigo era a Igreja do Triunvirato e seus fiéis, que consideravam as crenças do culto uma afronta direta ao seu dogma. De qualquer forma, uma organização expansiva como essa tinha mais do que apenas membros diretos do seu clube secreto a quem recorrer. Eles também tinham uma infinidade de associados externos e outros especialistas que trabalhavam esporadicamente com eles. Alguns deles eram verdadeiros fiéis que deliberadamente mantinham distância da organização principal para que estranhos não pudessem decifrar facilmente as conexões entre eles. Outros eram apenas mercenários que esporadicamente assumiam missões do culto e alguns simplesmente não sabiam exatamente com quem estavam trabalhando. Zorian ignorou amplamente essas pessoas durante sua investigação sobre as atividades do culto, já que rastreá-las era uma tarefa incrivelmente demorada e difícil. Ele tinha coisas melhores para fazer com seu tempo.
Então Alanik interrogou Sudomir várias vezes e eles descobriram que o louco prefeito de Kniazoveri tinha conhecimento detalhado dessas pessoas. Sudomir parecia ter se esforçado para reunir o máximo de informações possível sobre o culto, preocupado que eles pudessem agir contra ele em algum momento. As relações entre ele e a liderança do culto não tinham sido as melhores desde que perceberam que ele pretendia defender publicamente a legalização da necromancia, algo que consideravam uma loucura. Zorian ainda não estava muito interessado em gastar tempo investigando todas essas pessoas. Ele não achava que isso resultaria em algo substancial. Mas Alanik estava, e ele não tinha muitas outras coisas disputando seu tempo. Assim, ele se lançou de todo o coração na investigação, fazendo uso total do ciclo de tempo para vasculhar cada pista e fragmento de evidência que Zorian pudesse arrancar da mente de Sudomir. E hoje, esse esforço parecia ter dado algum tipo de fruto. Alanik notificou Zashi e Zorian que havia descoberto algo importante e disse-lhes para encontrá-lo próximo a uma casa despretensiosa em um dos bairros mais ricos de Soria. Quando chegaram, encontraram um local isolado pelo pessoal da Guilda dos Magos, mas foram notificados que os dois estavam vindo e os deixaram passar por ordem de Alanik. Mais uma vez Zorian se perguntou que posição Alanik ocupava para poder comandar pessoas assim. Mas Alanik teimosamente se recusou a responder a tais perguntas e Zorian respeitava demais a ajuda do homem para se intrometer em seus pensamentos. Você ligou, nós viemos, disse Zashi, acenando com a mão para Alanik para chamar sua atenção. O que você tem para nós? Não tenho pretensão de entender todos os detalhes da situação em que vocês se encontraram, disse Alanik, escolhendo as palavras com cuidado devido à presença de outras pessoas na sala. Mas acredito que você indicou que o nome Veiers Boranova é importante. Para você, sim. Zorian olhou para ele em estado de choque. O quê? O que Veiers tem a ver com isso? Ele está aqui? Zashi perguntou. Por falar nisso, Alanik disse calmamente. Ele fez sinal para que os seguissem e os conduziu escada abaixo até o porão abaixo da casa. Esta é a casa de um dos advogados profundamente associados ao culto do dragão abaixo. Ele não é membro, mas ajudou em diversas ocasiões e é conhecido por simpatizar com a organização. Consegui autorização para fazer uma busca em sua casa Bem, foi isso que eu encontrei quando abri a geladeira em seu porão. Alanik parou ao lado de uma das 3 geladeiras alinhadas ao lado da parede do porão e levantou-a sem cerimônia. A tampa levantada. Dentro havia o corpo congelado de um adolescente, uma expressão pacífica em seu rosto, congelado. Era inconfundivelmente Veiers Boranova. Zashi e Zorian olharam para o corpo por quase meio minuto, sem dizer nada. Zashi perguntou sem muita convicção. De fato, disse Alanik. Ouvi dizer que nenhum de vocês se dava bem com ele, então não vou oferecer condolências. Então o dono desta casa. Zorian começou incerto. Jornak do Koshin, Alanik disse a ele. Ele matou Veiers? Zorian perguntou. Quando isso aconteceu? Ele está convencido de que não matou o menino, disse Alanik. Ele afirma que o menino morreu de causas desconhecidas enquanto dormia. Um dia ele estava bem, embora um pouco mal-humorado, e no dia seguinte Jornak foi ao seu quarto para ver como ele estava e o encontrou morto em sua cama. Eu normalmente zombaria dessa explicação, mas o momento. Ele morreu no primeiro dia do reinício, não foi? Zashi adivinhou. Sim, Alanik assentiu. Os danos causados pela geada e a passagem do tempo tornam difícil ter certeza, mas tenho quase certeza que esta é a mesma situação daquelas araneias abaixo de Soria e dos mercenários que foram encontrados misteriosamente mortos em suas casas. Isso não significa que Veiers foi assassinado? Zash franziu a testa. Ele não é Rehob? Não podemos dizer isso só por isso, disse Zorian, balançando a cabeça. Não temos ideia de como exatamente ele entrou no loop temporal, ou o que aconteceria se ele o deixasse. Pelo que sabemos, isso pode ser o resultado natural de ele ter saído do loop temporal. Zash resmungou. Então encontramos Veiers e ainda assim não aprendemos nada de valor. Eu odeio coisas assim. Bem, de qualquer maneira. Acho que o fato de Veiers estar congelado no porão de uma casa fortemente protegida explica por que nunca conseguimos encontrá-lo quando procuramos nas reinicializações anteriores. Afinal, o que ele estava fazendo aqui? Jornak não se mostrou inclinado a cooperar conosco nesse sentido, disse Alanik. Ele se recusa a discutir detalhes comigo. Ele é advogado,
Então é mais difícil de abalar e interrogar do que a maioria das pessoas com quem lido. É por isso que eu disse para você vir aqui imediatamente. Se quiser arrancar alguma coisa dele, precisamos falar com ele agora. Receio que a casa Boranova já tenha ouvido falar da notícia e venha aqui mais cedo ou mais tarde. Alanik os levou ao segundo andar da casa, onde Jornak estava atualmente em prisão domiciliar, com alguns guardas postados ao lado dele. Quando chegou, Jornak retornou andando pelo quarto como um tigre enjaulado, zangado e agitado. Ele deliberadamente ignorou a entrada deles, não dando a eles sequer um olhar. Zorian inspirou o homem e a sala em si. Jornak era o mais jovem do que imaginava, provavelmente com 20 e poucos anos e um rosto de menino muito bonito. Ele estava imaculadamente vestido com roupas caras, mas conservadoras, e a sala em que estava parecia projetada para maximizar sua imagem como um culto intelectual e bem lido. As paredes estavam alinhadas com prateleiras cheias de livros e pequenas obras de arte espalhadas pelo local para dar um toque artístico. Os pais de Zorian tinham um quarto semelhante em Sirim. Assim como eles, Jornak provavelmente nunca leu a maioria dos livros que estavam nas estantes. Então, Sr. Dokoshin, começou Alanik. Voltei. Não se importe com meus dois ajudantes aqui, eles estão aqui apenas como apoio. Agora que você teve a chance de se acalmar um pouco, está disposto a discutir coisas como uma pessoa civilizada? Zorian lançou Alanik com um olhar levemente questionador. Ele estava irritando o cara deliberadamente. Jornak não parecia nada calmo. Alanik não reagiu à sua pergunta silenciosa, então Zorian simplesmente confiou nele para saber o que estava fazendo. Ele supôs que com ele aqui, pouco importava se Jornak queria conversar ou não. Jornak finalmente se dignou a olhar para eles, dando a Zashi e Zorian um olhar breve e desdenhoso antes de descartá-los como sem importância. Não é, padre. Jornak disse, fazendo uma careta infeliz para Alanik. Eu conheço meus direitos, Sr. Zosk. Não falarei com ninguém até que os representantes da Guilda dos Magos e meu advogado cheguem. Até lá, esperarei pacientemente aqui e agradeceria se você parasse de desperdiçar meu tempo. Curioso que um advogado queira que outra pessoa os defenda, disse Alanik. Um cirurgião seria tolo se tentasse operá-lo. Ele mesmo, e um advogado não é aconselhável se representar em tribunal, disse Jornak com desdém. Eu não esperaria que um cão da igreja entendesse essas coisas. De qualquer forma, pessoas como você sempre pensam que estão acima da lei. Alanik cantarolou, completamente indiferente aos comentários cáusticos de Jornak. Vou ser honesto e dizer que esperava isso. Zorian não perguntou a Alanik o que ele queria. Ele já sabia. Ele estendeu a mão, mentalmente para Jornak. O jovem advogado na verdade tinha defesas mentais rudimentares, mas isso não era algo que pudesse impedir Zorian. Ele perfurou essas defesas como se fossem papel e pressionou a mente do homem. Os olhos de Jornak se arregalaram como pires quando ele percebeu o que estava acontecendo. Responda às perguntas, ordenou Zorian. Jornak protestou. Isso é ilegal. Eu vou. Droga. Você matou Veers? Zorian perguntou, só para ter certeza. Eu não o matei. Eu não matei ninguém. Eu já disse que acabei de encontrá-lo morto um dia. É a verdade. O que ele estava fazendo na sua casa? Zorian perguntou. Isso é. Éramos amigos, disse Jornak, cerrando os dentes. Uma amizade entre um garoto de 15 anos e um homem de 25 como você? Alanik comentou levemente. Quem é que gosta dele, jovens, de novo? Vocês. Jornak sibilou com raiva para ele. Ele respirou fundo e se acalmou à força. Olha. Eu prometo contar a história toda. Apenas. Libere-me de sua compulsão mental. É difícil pensar com essa coisa confundindo meus pensamentos. Zorian lançou Alanik com um olhar questionador. Alanik acenou com a cabeça para que ele fizesse o que o Jornak disse, aparentemente, disposto a dar uma chance ao homem. Justo. Ele supôs que eles sempre poderiam repetir o procedimento se Jornak não cooperasse mais tarde. Ainda estou de olho em seus pensamentos superficiais, Zorian disse a ele enquanto liberava a compulsão de fazê-lo falar. Então não tente mentir para nós. Eu não tenho que mentir. Jornak estalou para ele. Essa coisa toda é só. Caramba, Veers. Mesmo morto, ele ainda causa problemas para mim. Sim, ele tem esse efeito nas pessoas, disse Zashi com um aceno sagaz.
Jornak ignorou esse comentário, reunindo seus pensamentos por um momento. Tudo bem, disse Jornak. Então, eu conheci Veers quase um ano atrás, quando ele veio falar comigo sobre suas opções legais em relação à sua situação em sua casa. Eu simpatizei com ele então. O que aconteceu com ele me lembrou um pouco de mim mesma. Eu também tive meu direito de nascença roubado de mim. Realmente? Zashi perguntou curiosamente. Não quero falar sobre isso e peço que seja misericordioso e não me force, disse Jornak. Não tem nada a ver com isso, e você pode descobrir a maioria através de documentos públicos. Afinal, não é como se eu tivesse escondido minhas queixas. Apenas, nos dê a versão curta, disse Alanik. Jornak deu-lhe um olhar de ódio, mas depois de olhar para Zorian por um segundo, ele decidiu morar o padre de batalha marcado de qualquer maneira. Em resumo, eu era parente de uma pequena casa extinta há algum tempo. Embora não fosse um verdadeiro membro da casa, eu era a coisa mais próxima de um descendente e deveria herdar suas riquezas e propriedades. Mas então um novo requerente apareceu de repente, completamente do nada, reivindicando relações ainda mais próximas. Sua prova de sua linhagem era dolorosamente falsa e todos os documentos eram falsificações óbvias, mas ele estava mais conectado do que eu e, no final, os tribunais atribuíram tudo a ele e me deixaram sem nada. Entendo, disse Alanik. E você viu os jovens Veers pedindo ajuda sentiu-se tocado por esse jovem que estava vendo seu legado ser usurpado por membros do ramo de sua casa. Sim, exatamente, disse Jornak. Na verdade, eu não pude ajudá-lo muito. Casas formais como a dele têm muita margem de manobra na maneira como se governam internamente, e a lei geral é apenas um pouco aplicável à sua situação. Ainda assim, o garoto parecia gostar do meu conselho e do fato de eu me importar. O que muitas pessoas ao seu redor não gostavam, se ele acreditava. E ele vindo morar dentro de sua casa. Zorian perguntou. Isso? Você sabe que ele foi expulso da escola? Jornak disse, franzindo a testa. Bem, ele não quis voltar para sua família depois disso. Depois de vagar por toda a cidade para esfriar, ele veio à minha casa e me pediu que o abrigasse por alguns dias. Ele disse que precisava de um lugar para se esconder por um tempo e pensar no que fazer com as coisas. Como eu poderia recusar? Isso é muito generoso da sua parte, e quero dizer isso sinceramente, disse Zorian. Mas como isso leva o corpo dele a ser enfiado na sua geladeira? Isso. Eu não sabia o que fazer, ok? Jornak disse, ficando agitado. Acabei de entrar em seu quarto de hóspedes uma manhã para ver porque ele perdeu o café da manhã e me encontrou morto. Eu não sabia o que fazer. Apesar de todos os seus problemas, ele ainda era um nobre e a Casa Boranova nunca aceitaria isso. Ele morreu em minha casa e as enfermarias não registraram nenhum invasor. Como eu explicaria isso? Tenho simpatia pelo garoto, mas não quero arruinar minha vida por ele. Já não sofri o suficiente. Jornak rangeu os dentes e começou a puxar os cabelos em frustração. Com uma curva acentuada, ele começou a andar pela sala novamente, gesticulando para si mesmo e murmurando baixinho. Não era um ato, até onde Zorian poderia dizer. Jornak nunca se preocupou em reformar suas barreiras mentais depois que Zorian as destruiu, deixando seus pensamentos completamente desprotegidos. Tudo o que ele disse era verdade como ele a via, e ele estava honestamente em pânico e sem saber o que fazer. Então, isso pode ser uma pergunta idiota, mas por que manter o corpo de Veers na geladeira no seu porão? Zashi perguntou de repente. Eu não sabia mais o que fazer, disse Jornak, ainda andando pela sala. Se eu levasse para fora da casa para despejar em algum lugar, os rastreadores contratados pela Casa Boranova me encontrariam no momento em que saísse das alas de privacidade da minha casa. Quanto a destruí-lo? Bem, eu nunca destruí um corpo antes. Quero dizer, obviamente não. Como eu saberia como fazer isso? Então eu coloquei o corpo no gelo enquanto tentava pensar em uma solução. Eles não descobriram muito de Jornak depois disso. Embora Zorian pessoalmente considerasse as escolhas do homem bastante questionáveis, ele acabou sendo apenas um homem que encontrou um adolescente morto em seu quarto de hóspedes e entrou em pânico. Se Jornak não tivesse conscientemente ajudado o culto do dragão abaixo tantas vezes no passado, Zorian teria até sentido pena do homem. Cerca de 15 minutos depois que Zashi e Zorian deixaram o quarto de Jornak, outro grupo de membros da Guilda dos Magos chegou, acompanhado por vários representantes da Casa Nobre Boranova,
e assumiu a cena. Alanik informou Zashi e Zorian que isso marcou o fim de seu envolvimento com o caso. E, portanto, o fim de sua capacidade de examinar a casa ou questionar o homem. Foi tudo bem, no entanto. O reinício estava chegando ao fim, então não havia muito tempo para um exame detalhado. Além disso, teria sido melhor se eles chegassem à casa do homem no início do reinício, antes que ele tivesse a chance de enfiar o corpo de Veers em uma geladeira. E no próximo reinício, eles fariam exatamente isso. Até então, Zashi e Zorian concordaram em manter as especulações sobre o que isso significava em Rehob ao mínimo. Apesar dos inúmeros problemas que surgiram em sua busca, no final, Zashi e Zorian conseguiram reunir todos os ingredientes que Silverlake precisava, ou pelo menos alegou que precisava, para uma poção de percepção da alma. Eles levaram a maior parte do tempo restante para fazê-lo, no entanto, e então o final do reinício estava chegando. Assim, eles estavam um pouco ansiosos enquanto esperavam Silverlake terminar de fazer a poção. Deveria funcionar, disse Silverlake. Quero dizer, eu nunca fiz essa poção específica em minha vida e a velha receita de bruxa que a descreve não é tão clara e precisa quanto as receitas modernas com as quais vocês dois estão familiarizados. Mas como sou eu que estou tentando, provavelmente vai dar certo. Sim, entendemos, você é incrível, disse Zashi com um aceno de cabeça cansado. E não se esqueça, disse Silverlake, descaradamente. Não deve demorar muito. Reunir os ingredientes é a parte que consome tempo. A produção de poções pode ser feita em menos de 2 horas. Vocês dois vão brincar lá fora enquanto eu trabalho. Você pode praticar suas habilidades de criação de dimensão de bolso ou algo assim. Você tem um dom real para encontrar professores excepcionalmente irritantes, Zorian, Zashi disse a ele depois que eles saíram do alcance da voz de Silverlake. Sim, mas eles tendem a ser excepcionalmente capazes também, respondeu Zorian. Ele tirou uma pequena caixa do bolso do paletó e a virou de cabeça para baixo, permitindo que um monte de bolas de gude caísse da caixa para a palma da mão. Uma pessoa moderadamente perspicaz perceberia rapidamente que não havia como todas essas bolas de gude se encaixarem em uma caixa tão pequena. Apenas 28 bolinhas de gude. Zashi sorriu. Amador. Consegui enfiar 32 deles dentro de uma caixa assim. Zorian lançou um olhar desconfiado para Zashi, mas não parecia que seu companheiro de viagem estivesse mentindo sobre isso. Droga, Zorian resmungou. Todos esses exercícios do modelagem especializados e ainda não posso avançar mais rápido neste campo do que você. Eu tenho 6 vezes mais mana do que você e você é ainda mais prejudicado pelo número de simulacrums que mantém ao seu redor o tempo todo, disse Zashi com um encolher de ombros descuidado. É difícil compensar essa desvantagem. Ele estava certo, é claro. Na verdade, foi incrível que ele tenha conseguido acompanhar o ritmo de aprendizado de Zashi. Isso ainda o deixou um pouco irritado por ter perdido a competição informal sobre quem avançaria mais rápido no campo da criação de dimensões de bolso. Oh bem, ainda havia tempo para recuperar o atraso. Eles estariam discutindo o assunto por várias reinicializações depois disso, e ele estava confiante de ter mais paciência do que Zashi. Acabou levando Silverlake quase 4 horas para terminar a poção, apesar de ela afirmar que isso poderia ser feito em menos de 2 horas. Ela alegou que estava apenas esperando a mistura esfriar até uma temperatura confortável para beber antes de trazê-la, mas Zorian suspeitava que isso tivesse mais a ver com o processo ser mais difícil do que ela pensava que seria, em vez de algo considerado como esse. Você deve beber a poção em breve, disse Silverlake. As instruções eram um pouco confusas sobre sua vida útil e havia um pouco de emoção não planejada envolvida em fazê-lo, então tive que adicionar um pouco de algo para estabilizá-lo à força. Ele deve manter sua potência por cerca de uma semana, após o que há uma chance pequena, mas não trivial, de explodir em seu rosto. Melhor não arriscar, hein? Excitação não planejada, você diz, Zashi disse. Isso não inspira exatamente confiança. Tenho 97,3% de certeza de que funcionará como esperado, disse Silverlake com firmeza. Houve um pequeno silêncio quando Silverlake olhou para eles com expectativa, sem dúvida esperando que um deles perguntasse a ela por que eram 97,3 em vez de 99 ou algo assim. Ela ficaria muito decepcionada. Ambos sabiam melhor do que fazê-lo assim. Tenho 97,3% de certeza de que você tirou esse número da sua bunda, Zorian disse a ela sem rodeios.
Mas isso não importa. Este mês está chegando ao fim e o tempo será redefinido em breve. Eu vou beber isso imediatamente. Ah, sim, o grande momento foi reiniciado, disse Silverlake. Você ainda está falando sobre isso, hein? Bem, eu já te falei sobre. Mas Zorian não estava mais ouvindo. Ele abriu a garrafa de poção que Silverlake lhe entregou e imediatamente bebeu a poção inteira. O líquido espesso e verde era amargo como o inferno, mas, de outra forma, normal. Por alguns segundos, nada aconteceu. E então ele experimentou uma sensação remanescente do movimento de roubar almas que experimentara ao combater o crisântemo que tomava almas e seus sentidos rapidamente começaram a escurecer. Ele perdeu a consciência. Quando Zorian acordou, descobriu que 2 dias se passaram. Eles esperavam o mesmo, no entanto. De acordo com o que eles sabiam, o processo de obtenção da percepção da alma por esse método sempre levava pelo menos um dia e podia levar até 5. Sabe-se que algumas almas infelizes, ignorantes desse pequeno detalhe, morrem de desidratação depois de beber uma poção como essa em segredo. Em relação ao que aconteceu enquanto ele estava inconsciente, Zorian tinha apenas as lembranças mais confusas. Ele havia recuperado a consciência periodicamente durante todo o processo, mas era como tentar se lembrar de um sonho. Lembrou-se de uma série de imagens desconexas e sem sentido, um mar de sóis conectados por fios brilhantes, um enorme vulcão no meio de uma erupção, um tapete de fumaça rastejando por terras desoladas. Assim como seus sonhos habituais, em outras palavras. Ele tirou isso de sua mente e concentrou-se nas coisas importantes. Como se ele tivesse adquirido a visão da alma com sucesso ou não. A resposta foi que ele tinha. Não era tão instintivo quanto a mágica da mente de Zorian, mas Zorian havia encontrado uma quantidade suficiente de instruções na mente de Sudomir para descobrir o que ele tinha que fazer. Enquanto ele derramou mana em sua alma de maneiras muito específicas, ele poderia ver as almas de outras pessoas. Não era realmente uma visão como tal, mas um senso totalmente novo que lhe dava dor de cabeça quando ele tentava processar o que realmente estava lhe dizendo, mas isso melhoraria com o tempo e a prática. No geral, Zorian considerou tudo um enorme sucesso. O único problema com a coisa toda era que ele havia esquecido de mencionar a Imai e queria que ele ficaria ausente de casa por vários dias. Então Zash teve que tomar o peso de sua ira e convencê-los a não denunciar seu desaparecimento à polícia. Agora todos os 3 estavam meio irritados com ele. Atualmente, Zorian estava meio que se escondendo deles na dimensão de bolso de Silverlake. Claro, ele tinha uma razão válida para estar lá. Além disso, ele estava tentando encontrar algo que convencesse seu futuro eu de que o ciclo do tempo é real. Silverlake tinha uma propensão a contar pequenas histórias pessoais de vez em quando, mas era difícil discernir quais eram falsas e quais eram reais, então ele duvidava que isso ajudasse a convencê-la no futuro. Você sabia que eu era considerado um radical perigoso na minha juventude? Silverlake perguntou a ele. Zorian não o fez e disse isso a ela. Aí sim. Quando eu nasci, os clãs já estavam em suas últimas pernas. A magia icosiana havia se mostrado superior à nossa tradição de lançar feitiços. Afinal, a maioria dos nossos feitiços são longos rituais que envolvem muitos cânticos e permanecem parados por horas a fio, ou invocam os espíritos da terra, que são coisas notoriamente inconstantes. Se você me perguntar, você nunca pode confiar neles para ajudá-lo quando precisar deles. A maioria. A única coisa que tínhamos para nós, nossa produção de poções, os icosianos simplesmente copiaram e depois melhoraram. Vi tudo isso e decidi cometer uma enorme heresia. Decidi estudar os métodos icosianos além da educação tradicional que recebi de minha mãe. Meu clã me exilou quando descobriram. Trágico, disse Zorian. Mas não era exatamente o que eu estava procurando. Tenho certeza de que você realmente não ficaria surpreso se eu revelasse que conhecia esse pequeno pedacinho do seu passado. Não. Claro que não, disse Silverlake. Tenho certeza de que você poderia descobrir isso e muito mais se realmente decidisse investigar minha história. Se você veio a mim e começou a narrar meu passado, eu acho que você fez sua lição de casa antes de vir me ver. Certo, Zorian assentiu. Então eu realmente preferiria se você me desse algo mais substancial. Certamente você tem algum tipo de senha privada que você poderia facilmente me dizer sem realmente se incomodar. Você pode mudá-lo imediatamente depois de me dizer, para que não haja perigo de eu abusar dele. Não durante este mês, não, zombou Silverlake.
Mas e se você estiver certa? Não tenho certeza de que você usará esse segredo apenas para convencer meu eu futuro de sua louca história. Você poderia usá-la com a mesma facilidade para roubá-la. Mas você não acredita no ciclo do tempo? Zorian tentou. Se eu vou ter uma hipótese estúpida, não vou fazer um trabalho meio idiota, disse Silverlake, seu tom não refletindo argumentos. Mas... eu acho que tenho. Você se lembra de como veio na frente da minha casa e fez toda aquela barulheira para chamar minha atenção? É claro, Zorian assentiu. É um dos melhores momentos deste mês. Silverlake deu-lhe um golpe repentino com a mão ossuda e seca, mas Zorian se esquivou da greve. Pirralho. Eu deveria me recusar a dizer qualquer coisa agora, mas não quero que você me incomode ainda mais com isso, resmungou Silverlake. De qualquer forma, em algum momento, considerei a possibilidade de alguém encontrar minha morada e tentar chamar minha atenção. Eu estava pensando em qual seria a maneira correta e educada de fazer isso, e percebi que provavelmente teria que instalar algum tipo de campainha ou algo assim. E isso seria meio incompatível com toda a natureza oculta deste lugar, não? Certo, concordou Zorian. Portanto, a campainha também deveria estar escondida, acessível apenas às pessoas que foram informadas com antecedência. Exatamente. Disse Silverlake. Agora, no final, acabei com a ideia toda. Eu não queria que as pessoas visitassem o local muito casualmente. No entanto, eu implementei parte do sistema antes de desistir. Há uma pedra neste lugar que emite assobios estridentes quando uma pedra angular especial é ativada do lado de fora da entrada desta dimensão. Essas pedras-chave nunca foram realmente fabricadas, então a pedra do apito fica ali, acumulando poeira inutilmente. Acho que não há mal nenhum em mostrar a você como criar uma pedra angular correspondente. E isso iria convencê-lo de que algo engraçado está acontecendo? Zorian perguntou. Bem, sim, acho que sim, disse Silverlake. Quero dizer, nunca fiz uma única pedra angular, muito menos a distribuir para as pessoas. Como você poderia criar uma que combine perfeitamente com o apito da minha dimensão? Se você aparecesse segurando um desses, isso chamaria minha atenção, com certeza. Zorian sorriu. Ele tinha a sensação de que as chances de convencer Silverlake no futuro haviam melhorado drasticamente. Uma das coisas mais inesperadas sobre esse reinício foi que Daimon tomou uma decisão surpresa de permanecer em Soria nos últimos dias do reinício. Zorian não tinha certeza do que exatamente desencadeou essa decisão. Talvez tenha sido porque Zorian pediu emprestado seu espelho de artifício divino para uma pequena pesquisa ou porque seu irmão mais velho se juntou a eles na exploração do palácio em ruínas dentro da esfera desta vez, mas de repente ele decidiu que absolutamente devia haver invasão que ocorre no mundo. Noite do Festival de Verão. Zorian não pensou nisso a princípio. Mesmo quando Daimon chegou a Soria alguns dias antes do dia real da invasão, fazendo uma afirmação misteriosa de que ele tinha algo que precisava fazer, Zorian simplesmente o descartou, pois queria conversar com seus velhos amigos ou o que fosse. Então Daimon procurou por ele e Zorian percebeu que provavelmente deveria ter investigado mais profundamente o que Daimon estava fazendo, enquanto estava em Eldemar. Não, Daimon, disse Zorian com firmeza. Eu não vou marcar uma reunião entre você e Fortov. Vamos, Zorian, esta é a nossa família em jogo aqui, implorou Daimon. Oh, por favor, protestou Zorian. Você e Fortov não se dão bem, não é uma crise. Isso é par para o curso em nossa família. Pare de ser tão melodramático. Crise ou não, esse ciclo do tempo é perfeito para resolver coisas assim, e também será preciso muito pouco esforço. Mostre alguma compaixão pelo seu irmão mais velho e me faça um favor, não é? Daimon insistiu. Eu não deixei você pegar meu espelho emprestado quando você perguntou, apesar do meu melhor julgamento. E não vamos esquecer a sala secreta cheia de tesouros que encontrei no palácio em ruínas. Você levaria meses para descobrir isso sem mim, se é que você o fez. Zorian fez uma cara azeda. Sim, Daimon foi bastante mais útil nesse reinício do que costumava ser. Aquela sala secreta em particular. Eles ainda estavam examinando o conteúdo, mas parecia que havia algumas coisas muito boas escondidas lá. Um dos punhais parecia ser um genuíno artefato divino. Eles ainda não tinham ideia do que fizeram, mas, mesmo que parecesse nada assombroso, seria extremamente valioso como objeto de pesquisa e bem comercial inestimável. Olha, disse Zorian.
Me usar como isca para que você possa emboscar Fortov ao ar livre realmente não fica bem comigo. Você não acha que isso é algo idiota de se fazer? Eu pensei que você odiava Fortov. Daimon desafiou, erguendo uma sobrancelha para ele. Eu não gosto dele, mas esse tipo de manobra manipuladora não se encaixa bem comigo, disse Zorian. Apenas vá confrontá-lo diretamente, ok? Tenho certeza que ele vai ceder se você continuar incomodando ele. Não, ele não vai, disse Daimon lentamente. Você acha que eu sugeriria isso se funcionasse? Além disso, você está vendo isso da maneira errada. Você não precisa enganá-lo ou algo assim. Você disse que ele sempre o procura no final do reinício, desde que você não o evite. Algo sobre a cura para a erupção de uma trepadeira roxa, certo? Sim, Zorian admitiu com relutância. Então você quer que eu vá a algum lugar onde ele possa chegar facilmente e esperar que ele apareça por conta própria? Sim, Daimon assentiu. Como você não pediu para ele se encontrar com você, ele não tem o direito de reclamar quando eu estiver nas proximidades. Bem. Tudo bem, Zorian suspirou. Embora você o tenha incomodado nos últimos dias, ele pode decidir se desviar de seu padrão habitual. É incrível como ele sempre acaba empurrando Iberi para aquele trepadeira roxo. Isso tem que ser um movimento deliberado da parte dele. Concordou Daimon. Eu deveria perguntar sobre isso também, eu acho. O plano final era muito simples. Zorian passava a noite andando pela cidade, ocasionalmente lançando adivinhações para ver se Fortov estava se aproximando. Se estivesse, procuraria abrigo rapidamente em uma das muitas cafeterias espalhadas por Soria, sob a teoria de que Fortov tinha um pouco menos probabilidade de começar a gritar com Daimon no meio de uma cafeteria lotada do que no meio da rua ou tanto faz. Quando Fortov sentasse, Daimon apareceria para travar o evento. O pequeno enredo de Daimon funcionou perfeitamente. Fortov apareceu, procurando ajuda de Zorian na aquisição de uma poção anti-erupção cutânea. Zorian já havia feito a pomada necessária antes de vir para cá, então apenas entregou o pequeno jarro cheio de pomada a Fortov e sentou-se para terminar a xícara de chá que pedia. Fortov olhou para o pote de cura em sua mão, tocando-o sem jeito e franzindo o senho para ele. Você só tinha uma cura muito específica no seu bolso. Fortov perguntou a Zorian, incrédulo. Que diabos, Zorian? Você carrega um boticário inteiro com você o tempo todo ou algo assim? Bem, a maneira como suas habilidades de criação de dimensões de bolso estavam avançando, isso poderia ser realmente uma possibilidade no futuro. Eu sabia que você estaria procurando por isso, disse Zorian. Eu falei com Iberi, afinal. O rosto de Fortov se contorceu de surpresa. Ela falou com você? Ele perguntou, chocado. Oh cara. Por que eu? Olha, eu. Obrigado por isso, mas você a empurrou para dentro daquele trepadeira roxo deliberadamente, não é? Disse Zorian, sem pedir muito mais do que fazer uma observação. Não é assim tão simples, ok? Fortov disse defensivamente. Você não sabe como ela é. Eu sei que ela parece quieta e tudo, mas ela estava sendo realmente agressiva e não aceitou o não como resposta e continuou tentando me beijar. Acho que fui um pouco exagerada. E um trepadeira roxa estava por perto. Zorian perguntou. A explicação de Fortov foi ótima e tudo, mas, como isso explicava Iberi acabando naquele mato todas as vezes? Eu deliberadamente assumi a tarefa relacionada à trepadeira roxa quando distribuíam as aulas, porque as pessoas geralmente as evitam como uma praga. Mas isso não a deteve desta vez. Eu acho que em retrospecto, teria sido mais inteligente levar algo onde muitas outras pessoas estariam por perto. Pelo menos isso a impediria de tentar se tornar física comigo. Zorian ia perguntar mais sobre isso, mas esse era o momento em que Daimon finalmente apareceu para encerrar a reunião. Estranho. Ele realmente desejava que Daimon demorasse mais para chegar. A história estava ficando interessante. Você novamente. Fortov sibilou, dando a Daimon um olhar zangado. Por que você não pode pegar a dica? E como diabos você está aqui? Eu pensei que você deveria estar em coach. Por favor, eu só queria conversar, ok? Por que você está sendo tão... Zorian recostou-se na cadeira, tomando outro gole de chá e mentalmente diminuiu o volume dos gritos que o rodeavam. Tanta coisa para a ideia de que Fortov se conteria porque eles estavam em um local público. Mas isso não importava, porque esse era o estágio de Daimon agora e não havia necessidade de ele se envolver. Bem,
Não havia necessidade disso até que os dois decidiram puxá-lo para a discussão só porque ele estava lá. E porque sua atitude presunçosa os irritou, aparentemente. Às vezes ele simplesmente não podia vencer.